E o número de crianças vítimas de atropelamentos teve um aumento preocupante no início deste ano. Dados do UGOL mostram que apenas em janeiro, 24 crianças foram atropeladas, número quase 3 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em 2024, o UGOL atendeu 684 crianças e adolescentes vítimas de acidentes de trânsito. Entre os menores de 12 anos, os atropelamentos representaram a maior parte dos casos. Foram 177 ocorrências só no ano passado. O número de atropelamentos de crianças quase triplicou do ano passado para esse ano no mês de janeiro. Então, enquanto no mês de janeiro do ano passado nós tivemos 9 casos de crianças atropeladas, esse ano foi para 24 só no mês de janeiro. Já entre os adolescentes acima dos 12 até os 18 anos, o maior risco está na motocicleta, onde 61% dos acidentes nessa faixa etária envolvem as motos. 60% das internações de adolescentes foram por acidente de motocicleta, né? Chama atenção porque antes dos 18 não tem como ser habilitado, né? A gente quer acreditar que seja na garupa, mas infelizmente são 60% dos casos e a gente sabe que acidente de moto é muito mais grave, né? Mas quando o assunto são os acidentes de carro, envolvendo principalmente as crianças, muitas vezes a gravidade das vítimas é maior por conta da negligência dos pais e motoristas, que não usam as cadeirinhas adequadas para o transporte dos menores. Hoje, infelizmente, a incidência é muito grande de crianças sendo transportadas de forma irregular. No banco, entre os bancos dianteiros, a criança fica em pé ali, o pai às vezes no momento de descontração, interação com a criança, e aí aquilo ali já é um risco muito grande, porque numa eventual colisão, ou às vezes numa frenagem muito brusca, a criança vai ser projetada contra o painel, e isso pode causar ferimentos graves, onde você que a criança é um ser mais frágil, né, tem uma estrutura óssea mais frágil, então a gente sempre recomenda para usar os dispositivos adequados. Em janeiro do ano passado, 9 crianças foram atendidas no UGOL após serem vítimas de atropelamento. Já em janeiro deste ano, o número saltou para 24 vítimas de atropelamento. Quando comparados os 2 meses, esse número praticamente triplicou e foi um aumento superior a 166% no número de vítimas de atropelamento que têm entre 0 e 11 anos de idade. Ainda com relação às crianças, no ano de 2024 foram 177 atropelamentos, um aumento que ultrapassa os 44%. 139 acidentes de carro também foram registrados, superando os 35% de aumento, além dos 79 acidentes com motocicletas, que superaram os 20% de aumento de um ano ao outro. Já entre os adolescentes, o maior número de acidentes é com as motocicletas. No entanto, aconteceram 51 atropelamentos, sendo 17% maior do que em 2024. Outros 62 acidentes de carro também aconteceram, superando os 21% de aumento. Já os acidentes de moto foram 176, sendo 61% a mais do que em 2024. Para o diretor de trânsito de Goiânia, a atenção redobrada a respeito das regras são fundamentais para evitar essas tragédias no trânsito. A criança tem que ser transportada em dispositivos de retenção de acordo com a idade, peso. A gente tem a questão da motocicleta, que não pode ser transportada por crianças menores de 10 anos de idade. E quando a criança tiver 10 anos, tem que ter o uso obrigatório do capacete. A criança, né, com até 1 ano de idade deve ser transportada no bebê conforto, que ali é um dispositivo da maior segurança para a criança. Ele tem que ser instalado no banco traseiro, na posição contrária à marcha do veículo, tem que ter esse cuidado especial. No caso de crianças, né, de 1 a 4 anos, ela pode ser utilizado um dispositivo chamado cadeirinha. E no caso de 7 anos ou mais, a criança ela pode utilizar o cinto de segurança no banco traseiro. E tem também a questão do assento elevado, que é entre 4 a 7 anos você pode utilizar esse dispositivo, que aumenta a estatura da criança.
A pediatra destaca principalmente a preocupação com a gravidade das lesões que essas vítimas sofrem ao se envolverem em acidentes ou atropelamentos. Mais comum, traumatismo craniano, a criança bate a cabeça, então ela pode dar só uma leve letargia, ficar um pouco confusa, mas pode ter algum tipo de hemorragia, então pode vir a ficar em coma, precisar de uma assistência mais importante na UTI, né? Então é muito comum trauma abdominal, com lesão de órgão, com hemorragia também é muito comum. E as fraturas, né? Fratura exposta, que o osso fica exposto, aí a criança precisa internar, fazer cirurgia, usar antibiótico.